meus amigos. Olá a todos vocês que estão em casa, estão assistindo esta live. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E eu convido vocês a estarem participando conosco. Convido vocês que se encontram no seu lar, que peguem a sua Bíblia e acompanhem, façam o acompanhamento conosco nesta noite. Eu quero agradecer também a todos vocês que estão assistindo, as pessoas no qual eu tenho parado com elas nas ruas e venham dizer para mim que estão assistindo, que está gostando. Obrigado a você que tem parado para poder estar ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus estará fazendo algo grandioso em sua vida, porque a palavra do Senhor, ela diz que nos orienta para que nós venhamos a estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Tem pessoas que não gostam de ouvir, tem pessoas que têm asco, têm pavor, têm raiva, têm ira, quando alguém para poder falar alguma palavra relacionada ao nosso Deus Altíssimo. Saiba que quando você rejeita a palavra, você está rejeitando o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque na Bíblia nos fala que Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne. Nós sabemos que este Verbo é o próprio Senhor Jesus. Nós sabemos que esse Verbo foi aquele que derramou o seu sangue na cruz para poder salvar todo aquele que quer, todo aquele que almeja, todo aquele que busca, porque a salvação vem através de você buscar a salvação. Porque Jesus ele espera que você vá até Ele. Portanto, Ele diz: venham todos que estão cansados, venham todos que estão oprimidos. Cansados e oprimidos nesse sistema em que nós vivemos, na situação que nós encontramos, onde somente Deus, somente o Senhor Jesus Cristo, somente o Espírito Santo coloca alegria no nosso coração de estar servindo a Ele, no meio de tanta tribulação. Nós podemos entender que muitas das vezes nós estamos entristecidos, mas você pode ver que o cristão está sempre sorrindo. Pode vir a tempestade que for, mas o cristão está sempre sorrindo. Pois é o Espírito Santo que coloca em nós esta alegria, mesmo diante de tantas adversidades que nós podemos encontrar e que no qual ela nos encontra também, em nossa vida. Mas é Deus que nos dá força. É Deus que nos dá força. A quem já vivenciou algo vai saber entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Algo muito grave, questão de perda de alguém da família, ou talvez uma doença que talvez a pessoa ache que não tenha cura, ou até mesmo uma doença que não tenha cura, mas Deus ele consegue fazer com que você ainda encontre formas de se alegrar na presença dele, porque nós sabemos que a salvação ela vem para todos, mas para todos aqueles que buscam, todos aqueles que querem. E muitas das vezes Deus coloca em nós situações adversas para que nós venhamos a estar acordando, deste sono que no qual o inimigo coloca em nós, para que nós não venhamos a despertar a nossa vida, despertar a nossa mente para atender aquilo que Deus está colocando em nossas vidas, está colocando na sua vida. Porque Deus ele está chamando a todos, mas nem todo mundo está tendo ouvidos para poder ouvir a voz do Espírito Santo. Estarei iniciando aqui, vou estar trazendo aqui uma oração. Gostaria que os irmãos pudessem estar orando comigo, nesta noite. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Senhor Jeová Todo-Poderoso, eu peço a Ti, meu Pai, que traga o entendimento para todos nós, para todos aqueles, Senhor, que buscam a Ti e querem, Senhor, ouvir as Tuas palavras, palavra essa, Senhor, de salvação, palavra essa que nos traz o arrependimento daquilo que nós fazemos, para que nós possamos entender, ó Pai, que nós necessitamos de Ti. Pai querido Senhor da glória, pois esta venda, Senhor, cai por terra,
em nossa visão humana, Pai querido, que o Senhor fala conosco nessa noite, que o Espírito Santo venha fazer em nós o entendimento das Tuas obras, ó Pai, em nossas vidas. Pai querido, Senhor da glória, nos dê, Senhor, a alegria, a garra, a determinação de estar sempre, Senhor, caminhando rumo ao Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus venha nos entregar nos vossos braços. Pai querido, Senhor Jeová Todo-Poderoso, eu lhe peço, ó Pai, por cada uma das pessoas que aqui estão assistindo esta live. Eu lhe peço, Senhor, por esta cidade maravilhosa. Eu lhe peço, Senhor, por cada alma vivente neste lugar e das cidades também circunvizinhas. Pai querido, Senhor da glória, faça, Senhor, um mover neste lugar. Que o Senhor traga, Senhor, a Tua Shekinah na vida de todos aqueles que buscam, todos aqueles que querem, Pai querido, fazer parte da sua família. Pai querido, eu lhe peço também por cada congregação, por cada igreja aqui aberta, por cada porta, Pai querido Senhor, que está aberta para poder falar da Tua palavra, dos Teus ensinos, dos desígnios, Senhor, no qual o Senhor quer que nós alcancemos, para que nós venhamos a ter a nossa salvação. Pai querido, Senhor da glória, abençoa cada pregador, a cada pessoa, Pai querido, que louva o Seu nome, a cada pessoa ligada, direta ou indiretamente, a cada congregação neste lugar, que o Senhor venha a estar abençoando a cada uma dessas pessoas. Pai querido, Senhor da glória, dê aquilo, Senhor, que cada um almeja em seu coração para poder estar fazendo as Tuas obras. Pai querido, Senhor da glória, eu peço ao Espírito Santo que derrama, Senhor, os dons espirituais e usa, Pai querido, essas pessoas para poder fazer o bem e assim trazer o entendimento na vida de outras pessoas que ainda não entenderam, Senhor, os Teus desígnios. Pai querido, Senhor da glória, pois que sejamos luz nas trevas, pois que sejamos luz, Senhor, para aqueles que vivem nas trevas, que não têm entendimento, e que usa no Senhor, pois de nossa boca, Pai querido, saiam palavras profetizadas, ó Pai, na vida dessas pessoas, que saiam bênçãos, Senhor, para que eles possam entender os Teus desígnios. Pai querido, Senhor da glória, nos livra-nos, ó Pai, dos inimigos que nós não vemos, que nós não enxergamos, que são os demônios, que no qual o Senhor quer fazer parar esta obra em nossas vidas. Nos dê, Senhor, aquilo que precisamos. Aumenta, Senhor, a nossa autoridade em cima desses demônios. Nos dê, Senhor, autoridade para estar retarguindo, Pai querido, travando o mover e a ação desses demônios na vida das outras pessoas e também na nossa vida. Pai querido, Senhor da glória, pois que a Sua mão esteja estendida sobre nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os entes queridos, sobre os nossos filhos, amigos e vizinhos. Senhor, faça uma obra grandiosa, Pai querido, pois a nossa casa, Senhor, que um dia nós estaremos dizendo, batendo no peito com alegria, pois a minha casa, nós servimos o Senhor, nosso Deus, Jeová Todo-Poderoso. Pai querido, Senhor da glória, eu lhe peço, Senhor, que abençoa, Pai querido, todas as pessoas que estão assistindo a esta live, que eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, deixa eu só trocar aqui. Hoje estarei falando algo que se encontra no livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, profeta muito usado por Deus, no qual ele viu as transgressões de seu povo, no qual ele entende, ele observa e vê que o povo estava fazendo algo que não estava agradando ao Senhor. Então este profeta foi usado naquele momento para trazer a intercessão, falar com o Senhor. E eu observo tantas coisas acontecendo no meio de igrejas, pessoas que um dia já assentaram nas cadeiras ou em bancos dentro de igreja, que no qual hoje em dia não se encontra mais na presença do Senhor. E eu observo que muitas das vezes não há nenhum intercessor para a vida dessas pessoas. Não há ninguém que possa ir na casa dessas pessoas desviadas, que por muitas das vezes se sentiam magoadas, machucadas,
E nós entendemos que é muito fácil demais sair da presença, é fácil demais decidir voltar a fazer o que fazia antes. Essas pessoas se esquecem da promessa do Senhor, promessa de vida eterna, promessa de salvação, promessa de algo que vai trazer ao entendimento de cada um de nós, que o Senhor Jesus, quando Ele veio e falou sobre os céus, Ele fala algo interessante, porque lá não vai haver mais lamento, não vai haver choro, tristeza, nem dor, não vai haver guerra, vai haver somente alegria. É impossível nós pensarmos em um lugar onde só vai haver alegria e prazer de estar adorando a Deus. No meio de tantas coisas que acontecem no nosso mundo, essas guerras que estão acontecendo neste momento, nesse instante, onde pessoas estão sendo tiradas suas vidas por amor à pátria, por defender o seu país, defender aquelas pessoas de seu país. Mas Deus, pelo meu pequeno entendimento, eu posso observar que Deus, Ele não quer essas coisas. Nós podemos entender que na Bíblia tem guerras, sim, tem guerras. Inclusive, guerras que até mesmo o nosso Deus, Senhor Jeová, Ele fala para o seu povo para entrar e guerrear em cidades. Mas há um trecho na Bíblia que me remete a algo interessante, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3:16, vai falar sobre o amor de Deus. Na Bíblia também encontra um versículo que me falha agora na memória, onde diz que Deus amou o mundo primeiro. Antes mesmo de nós amar o Senhor, Ele nos amou primeiro. Podemos entender que neste século, no qual a gente entende que nós somos gerações eleitas, nós somos uma geração eleita, pela qual nós não vimos, não tocamos a Jesus, nós não conhecemos a Deus, não é verdade? Conforme o povo judeu naquela época, que conheceu a Jesus, pôde tocar nele, abraçar, conversar com ele, passar um dia inteiro conversando, absorvendo ali informações importantes para a salvação de suas vidas. Mas nós somos uma geração eleita que nós não vimos, nós não tocamos, mas nós acreditamos no Senhor Jesus. Mas veja bem que há algo interessante, que tem muitas pessoas que têm aquela menção em sua mente de achar que conhece a Deus, de achar que acredita no Senhor, mas vive como se não cresce, vive como não tivesse fé no Senhor Jesus, naquilo que Ele deixou escrito para nós, que é a palavra do Senhor, para que todo aquele que lesse a Bíblia e entendesse, não perecesse. Podemos ver que tem muitas pessoas que pegam a Bíblia e faz aquele propósito de ler a Bíblia no início do ano que se inicia, para quando chegar no final do ano já ter lido a Bíblia inteira. Muitos param pelo meio do caminho, muitos poucos ainda conseguem chegar até o final da Bíblia, mas a gente percebe que destes poucos, mais poucos ainda conheceu a Jesus. Por conhecer a Jesus, nós podemos entender que, primeiramente, Jesus, Ele diz para nós, para mim e para você, para que nós amemos
o nosso Deus, o Criador, em primeiro lugar. Depois ele diz para que nós venhamos amar ao próximo como a ti mesmo, da mesma forma que ele amou a mim e a você. Podemos entender que quando nós levamos em consideração que amar, essa simples palavra, amar, amor, ela te abre um entendimento muito grande, porque quando nós amamos, nós agradamos ao Senhor. Quando eu amo a Deus e amo o próximo, estou amando ao Senhor, pelo qual eu não penso em fazer nada de ruim com alguém. Eu estou amando ao Senhor, porque aquele que ama um dos meus pequeninos, aliás, aquele que faz para um dos meus pequeninos, é a mesma coisa que faz por mim. Assim diz o Senhor Jeová. Mas nós podemos entender que no mundo há traições, no mundo há falsidade, atrocidades, maldades, malícias, mortes, assassinatos, uma infinidade de coisas que no qual faz com que nós não amamos a Deus e nem amamos ao nosso próximo. Muitas das vezes nós temos alguém dentro de nossa família, talvez precisando de uma ajuda, mas nós não temos coragem de levantar, ir lá e estender a mão àquela pessoa, até mesmo de nossa família. Como diz o versículo, como posso amar a Deus que eu não vejo? Não, como posso amar alguém que estou vendo e não amar a Deus que eu não vejo? Quando esta palavra começa a entrar no nosso sentimento, em nosso coração, quando nós rendemos ao amor, quando nós rendemos naquilo que a Bíblia nos fala, porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por amor. A salvação nos é dada por amor, porque Deus amou primeiro a nós. Eu posso entender que naquela época o Senhor Jesus Cristo, ele tinha vindo para os judeus, ele não veio para nós, ele veio somente para os judeus, que no qual ele diz que ele veio para cumprir as Escrituras e não para abolir as leis. Nós podemos entender isso. Naquele momento havia um momento de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Podemos entender que o Senhor Jesus, ele veio convicto fazer a vontade do Pai, que era trazer a salvação para o povo judeu, resgatar os filhos perdidos de Israel, aquelas pessoas que estavam se desviando por estar amando a outro Deus, do que amar o nosso Deus, Senhor Jeová Todo-Poderoso, único e verdadeiro Deus e Senhor dos senhores, Deus dos deuses. O povo fazia algo que desagradava o Senhor. E se nós pegarmos a Bíblia para poder estudar e meditar nela, nós vamos ver que por várias vezes o povo de Deus transgredia as leis, transgredia os mandamentos. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele faz algo interessante, que naquela época as pessoas tinham que levar o cordeiro para poder fazer expiação de seus pecados. Deus é tão magnífico, tão bondoso, que no qual ele via que o seu povo pecava e iria morrer, perecer por falta de entendimento, por rebeldia, por tantas coisas que faziam. Mas o Senhor nosso Deus, ele entrega algo para que aquele povo fizesse,
que era a libação, o holocausto. E muitas das vezes o povo de Deus deixou de fazer tais coisas, que no qual eram designados a ser feitos, e assim também Deus trazia repreensão, e por causa disso teve pessoas que morreram de fome, de sede, onde os gados morriam, porque o pasto secava, o fogo vinha e consumia, dava autocombustão, e mesmo assim Deus levantava alguém para poder falar, que eles necessitavam de Deus, que eles precisavam fazer aquilo que era necessário para obter a salvação. Vamos imaginar algo. Deus, ele não precisa de nós. Se Deus quisesse acabar com toda a humanidade, ele ainda continua sendo Deus Todo-Poderoso. Deus, ele não precisa de nenhum ser humano para nada. Se ele exterminasse com toda a terra, se acabasse com esse planeta, se houvesse uma explosão nesse planeta, e no qual esse planeta virasse uma poeira cósmica no universo, ele ainda é Deus. Continuaria sendo o mesmo Deus. Continuaria tendo o mesmo poder, grandioso como ele é. Veja bem, ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Vejamos algo, que nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Eu preciso de Deus na minha vida, você precisa de Deus na sua vida. Mas é necessário nós entendermos coisas para que nós venhamos alcançar a salvação. Amor, respeito, dedicação, devoção ao Senhor. É tudo isso que nós podemos entender, que quando Deus usa alguém para falar com o povo, Deus espera isso de cada um de nós. Ele quer que você adore a Ele. Não porque Ele precisa da sua adoração, não. Porque Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a todos, não importando ao que você fez na sua vida. Se você fez algo que transgrediu ao Senhor ao ponto de achar que você não tem salvação, saiba que você tem a salvação se você quiser. Você tem a salvação mediante as suas mãos. Basta você ler, entender e meditar nestas palavras, para que a palavra possa tirar de você a essência maligna. Porque na Bíblia nos fala que no céu não entra pecado. Nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode trazer a salvação para mim e para você. Nós entendemos que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, que este sangue traz a remissão dos nossos pecados. Nós entendemos que através daquele ato que Jesus fez, foi nos dado o direito à salvação, pois nós não tínhamos direito a isso. Nós iríamos morrer, nós iríamos perecer, deixaríamos nós de ter a nossa existência, porque nós seríamos lançados no fogo do inferno. Mas aquele que quer, aquele que almeja a salvação, isto agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor nosso Deus. Mas quando nós buscamos, quando nós queremos a salvação, o inimigo, que no qual foi expulso uma vez do alto céu, que Deus coloca em um plano espiritual, neste mesmo plano, convivendo conosco,
mas Deus, Ele tira a nossa visão do mundo espiritual, porque nós não aguentaríamos ver tais demônios. Não. Nós não aguentaríamos ver nem os anjos. Se você parar para imaginar, anjo não tem esse formato que nós temos. De repente, se Deus deixar você ver um anjo dele, na forma real que ele tem, talvez você dê um infarto e morra, ou saia correndo de medo. Muitas das vezes se materializa para algumas pessoas, que no qual na Bíblia também tem relatos, que ele aparece em forma de pessoas humanas, assim como apareceu para Maria. E a primeira coisa que o anjo diz: não tenha medo. Quando nós paramos para imaginar esta palavra, não tenha medo, o medo faz com que nós buscamos coisas erradas, o medo nos faz fazer algo inesperado, o medo nos traz em nossa vida coisas que desagradam o Senhor. Por medo nós fazemos coisas precipitadas, pois a própria palavra diz precipício, coisas precipitadas, coisas que vai deixar você ir de encontro ao inferno. Quando eu falo medo, o medo é a ausência da luz. Sim, quando eu tenho medo, eu estou em trevas, porque as trevas faz com que aumenta em nosso ser, no nosso sentimento, faz com que aumenta o medo. Mas aquele que está na presença do Senhor Jesus, aquele que está na presença da luz, ele não tem medo, porque a luz traz em nossa visão aquilo que está oculto. Nós sabemos que a luz é algo que vem de Deus. Quando eu falo luz, não estou falando desta luz que nós tarrachamos ela em formato de lâmpada, não. Quando eu falo luz, eu falo de entendimento, eu falo de poder celestial, eu falo de algo que é a essência do Senhor, porque Ele é a luz no momento quando Deus Ele fez o mundo. Quando não havia o sol, né, a lua, já havia luz. Porque a luz ela vem do Senhor. E quando o Senhor Jesus Cristo Ele diz: eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo para você que é o ponto que nós temos que observar e seguir. Como os insetos são atraídos por esta lâmpada que projeta a luz, Jesus está dizendo que nós temos que buscar a Ele, fazer como esses insetos que são atraídos pela lâmpada. Nós somos atraídos por Deus pela luz, porque nós entendemos que a luz do Senhor é algo de bom para nossas vidas. Pois estar na luz é estar na presença de Deus, é estar na presença do Espírito Santo, e é necessário que você entenda e peça a Deus: Senhor, me abrange com essa tua luz, me envolve, Senhor, com a tua luz, me dê o entendimento que eu preciso, porque a luz ela te dá coragem de enfrentar principados e potestades, porque Deus vai te dando entendimento e a clareza da palavra vai se formando em sua mente, que no qual você cada vez mais vai adentrando nesta luz e as trevas vai se afastando de ti, ao ponto de que nem demônio tem coragem de chegar perto, quanto mais te tocar. Quando nós estamos na luz, não tem depressão. Quando nós estamos na luz, não tem tristeza, não tem ansiedade. Quando nós estamos na luz, nós esperamos pelo propósito do Senhor em nossas vidas.
Mas eu vejo que muita coisa está acontecendo nesses tempos de hoje, aonde a igreja, vou dizer o templo, os líderes, as pessoas ligadas diretamente com esta congregação, muitas não estão tendo a luz do Senhor Jesus, porque deixaram de praticar o amor, deixaram de praticar a intercessão, deixaram de praticar o ide do Senhor Jesus, deixaram de amar ao próximo. Por isso mesmo que muitas pessoas estão saindo da presença do Senhor por causa da corrupção que existe no coração de cada uma dessas pessoas, que muitas das vezes hoje em dia estão abrindo igreja como se fosse uma empresa para fins lucrativos e ganhar dinheiro nas costas daqueles fiéis, daquelas pessoas que estão entristecidas, seu coração, que precisam da palavra de Deus. Mas essas pessoas estão sendo lançadas para fora e tomando raiva do Evangelho e, consequentemente, tomando raiva de Deus. Mas Jeremias, por sua vez, ele enxerga que o povo estava transgredindo e ele fala ao povo. Vamos entender Jeremias, Lamentações, capítulo 3, no versículo 11, que vai nos dizer: desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Vejamos que a população, o povo em geral, aquele povo do Senhor, nosso Deus Jeová, ele desvia dos caminhos de Deus. Deus traz na vida desse povo a desolação, deixando eles em pedaços. Foi assim em várias situações. Me vem na minha mente agora o povo sendo tirado do Egito, com tantas coisas maravilhosas que aconteceu, do cajado ter virado serpente, do rio ter sido transformado em sangue, do anjo da morte, das pestes que o Senhor nosso Deus trouxe àquele povo, por causa do coração duro de Faraó, de não deixar liberto aquele povo. Deus, ele faz algo ali maravilhoso para tanto o povo egípcio quanto o povo judeu enxergar que Deus estava ali, Deus estava com eles, e que era necessário aquele povo entender que havia ali uma intercessão de Deus para fazer com que aquele povo saíssem do Egito, e tendo a ciência de que o Senhor nosso Deus Jeová estava do lado deles. Mas um certo momento em que Moisés vai subir ao monte para conversar com Deus, para adquirir conhecimento e instruções do Senhor, para conduzir aquele povo. Quando Moisés desce, porque Deus havia avisado: Moisés, desça depressa, pois o teu povo está pecando contra mim. Veja bem, durante a sua vida, durante a minha vida, já lógico que já aconteceu algo para nosso entendimento que nós vamos parar e pensar: se não fosse Deus, eu estaria morto. Vai dizer se não é assim? Se não fosse Deus, aconteceria isso. Poderia estar hoje em cima de uma cama. Se não fosse Deus me livrar, se não fosse Deus me mostrar
usar alguém para falar comigo. Vamos pensar se não é mais ou menos desta forma. Se não fosse Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui, nem sequer ouvindo estas palavras. Mas Deus marcou um encontro com você nesta noite. Deus marcou um encontro com você nesta noite. Ele quer dizer para você que Ele é Deus. Ele tem o poder, a capacidade, a imensidão de Sua Majestade, do todo poder, de toda a Sua glória, de tirar você da situação que você se encontra. O Senhor Jesus, Ele diz: venham todos que estão cansados e oprimidos. O inimigo tem fadigado as pessoas nesses tempos. As pessoas hoje em dia não acreditam mais nas coisas de Deus, não acreditam mais naquele profeta do Senhor, não acreditam mais naquele pregador que está trazendo a palavra de Deus para a salvação. O povo deixou de acreditar nas coisas de Deus, de tantas coisas erradas que estão vendo acontecendo, tanto nas internet também como pessoalmente, quando eles vão para participar de uma congregação e ver cada coisa acontecendo, onde o povo está desacreditando do Evangelho. Lembre-se, ai daqueles pastores que apacentam a si próprio, a si mesmo. Ai daqueles. O Senhor nosso Deus Jeová, Ele estará tratando com cada um. Com você que decidiu estar na sua casa, que decidiu sair, dar uma voltinha no mundo. Com você que decidiu a não mais fazer parte do aprisco do Senhor. Pois a Bíblia nos fala, nos dá o entendimento que nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. Mas muitos estão desistindo por causa de pastores, por causa de pregadores, que no qual estão trazendo tantas coisas erradas da Bíblia, da palavra do Senhor, que esquece de um pequeno desígnio que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ide ao mundo e pregai meu Evangelho. É este Evangelho que eu quero que vos pregue, que a salvação é através do Senhor Jesus. A salvação é através de Jesus. Tantas coisas estão colocando nas costas de pessoas que era necessário ter entendimento, mas estão colocando doutrinas do homem, mas não está dizendo sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que no qual traz fadigação, cansaço, mas o Senhor Jesus, Ele diz: meu fardo não é pesado, meu fardo é leve. Meu jugo não é pesado e meu fardo é leve. O que mais acontece nesses dias de hoje é pastor julgando outras igrejas, outras congregações, julgando pessoas, rodinhas de fofocas são feitas e formadas para falar mal do próximo, para julgar aquele que não aguentou a caminhada e não resistiu e ficou para trás. Pois é mais fácil falar mal do que ir lá ajudar aquele que está caído. Não é assim que acontece? É desse jeito. Mas o Senhor nosso Deus, Ele estará retratando com cada um dessas pessoas. E assim o Evangelho está ficando ridicularizado. O Evangelho está ficando cada vez mais inaceitável de tantas coisas que acontecem. O
Me lembro bem que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que não tinha um lugar para recostar a sua cabeça. Quando aquela mulher pede para que os seus 2 filhos sejam colocados um do lado dele direito e o outro do lado esquerdo. E aquela mulher ouve de Jesus: será que eles aguentam beber deste cálice? O cálice que o Senhor Jesus falava era a crucificação, era as pessoas odiar Ele por causa do Evangelho, por causa da obra do Senhor, que no qual este cálice ele sabia que ele iria ser esbofeteado, daria um soco nele, seria caluniado, chamado filho de Beuzebu, que no qual este cálice remetia a açoites, a injúrias, a tantas coisas, que até mesmo a traição de seu próprio povo, a traição do próprio povo. Mas o Senhor Jesus sabia, Ele sabia que Ele estaria passando por tudo isso. Aquela mulher não. E que no qual, sim, aqueles 2 filhos, ali, aquela mulher, esposa de Zebedeu, e os 2 filhos, Felipe, outro esqueci, sim, eles foram chamados para a obra. Se não me engano, acho que Felipe e André, eles foram chamados para a obra, e como todos os outros, eles também sentiram na pele o que Jesus sentiu. Como todos os apóstolos também tiveram mortes horrendas, mas eles pagaram o preço pela salvação. Hoje nós temos pastores, nós temos presbíteros, evangelistas, diáconos, diaconisas, pessoas ligadas diretamente na obra de Deus, que não quer pagar preço. Qualquer coisinha se sente acuado, ameaçado, entristecido, e sai fora da presença de Deus, da presença do Senhor, mas está lá pedindo. Ainda mais quando louva aquele hino, que eu acho aquele hino maravilhoso, sou apaixonado por aquele hino. Eu quero trabalhar para o Senhor. Tem aqueles guerreiros. Sou apaixonado por esses hinos. Mas muitas das pessoas não têm entendimento do que é estar na presença de Deus. Porque as pessoas que estão aqui em cima não estão explicando que estar na presença do Senhor é sofrimento. Estar na presença do Senhor não é você ter carro, empresa, você ganhar rios de dinheiro, conforme eu via propagandas na televisão, na internet, dizendo: eu fui para a igreja do fulano de tal, eu fiz um propósito lá de R$1.000, hoje a minha empresa está lucrando 1 milhão. Meu Deus do céu. Acredito que Deus traz a bonança, porque a palavra diz que as bênçãos correm atrás daquele que serve ao Senhor. Mas estar na presença de Deus, para que a bonança venha, isso leva tempo. Isso leva questões de propósitos com Deus, que nos faz imaginar que Deus ele vai trazer provações em nossa vida, para que nós sejamos provados por Ele, para que Ele possa dar o carimbo e dizer assim: este é meu filho, que eu comprazo, da mesma forma que Ele disse com o Senhor Jesus. Mas o Evangelho hoje em dia, é aquele Evangelho de passar a mãozinha na cabeça, melzinho com chupeta, e dizer para você o seguinte: vem para a presença de Deus, que tudo vai melhorar na sua vida, tudo vai ser bênção. Não, você tem que pagar preço. Vai ter bênção, mas tem preço a ser pago. Tem salvação, mas tem preço a ser pago. Tem coisas que nós temos que fazer, que é a salvação, mas você tem dever a ser feito.
Mas as pessoas estão acreditando em mentiras em meio de verdades. Onde a pessoa vai na igreja, aquele profeta do diabo, falando mentira, vai dizer para você, olha, Deus agrada a sua vida, você está com a vida toda bagunçada, ele diz, Deus agrada a sua vida. Já começou falando mentira. Ó, Deus está dizendo que vai fazer isso para você, vai fazer aquilo outro, vai te dar isso, vai te dar aquilo outro. Aí você espera. Espera. E espera. E nada acontece. Profecia foi de Deus? Não. São charlatões que usam o entendimento da palavra para trazer algo que vai te emocionar, que vai te trazer alegria ou tristeza no seu coração, vai observar a sua face, que no qual ele vai entender que ele vou falar isso aqui para poder emocionar aquela pessoa, e assim eles vão dizer que eu sou de Deus, porque ele já está acostumado. É como se fosse uma cartomante que vai ler sua mãe e diz, olha, você tem gente que te inveja. Claro que nós todos temos alguém que inveja nós, mas muitas das vezes nós não temos nada. Mas às vezes você tem uma alegria do Senhor na sua vida que ele inveja porque ele não tem. Nós podemos entender que várias pessoas têm todo o dinheiro do mundo, mas não têm a felicidade que nós temos. O prazer, a tranquilidade de estar na rua conversando, batendo